Bom, então vamos voltar aqui para nossas aulas, dando prosseguimento aqui. A gente vai falar sobre a função seno, né? Tá certo? A gente já viu na aula passada o seguinte, que se a gente, por exemplo, a gente viu na aula passada que a gente pode ter o seno de alguns ângulos, assim, que a gente já sabe, e que, em geral, se usa para elaboração dos exercícios, né? Tá certo? Bom, aqui está o ciclo trigonométrico, né? Sendo ciclo trigonométrico, não esqueça que a gente falou na aula passada, o raio dele é 1. E a ideia é a gente dar prosseguimento no seguinte, ó. Nós vamos olhar o seno de 30 e seus múltiplos, né? Tá certo? O seno de 45 e seus múltiplos. A gente sabe que o seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é o que a gente sabe, tá certo? Bom, vamos começar com o de 30, por exemplo. Né? Bom, a gente sabe o seguinte, que aqui é 0 graus, não é? Esse ângulo, né? Pensando que uma linha está sobre a outra, não forma ângulo nenhum, então temos 0 graus, né? Os dois lados do ângulo zero, tá certo? Aqui, ó, esse aqui como o vértice, isso aqui uma semi-reta e esta aqui essa outra, então essa abertura, né? No sentido horário, lembra que a gente está olhando no sentido anti-horário, né? Ó. Então, é nesse sentido, tá certo? O ângulo abrindo para cá. Então, abrindo até aqui, tá certo? 90 graus. E abrindo a mesma medida, né? Nesse sentido sempre, né? Não esqueçam. Sempre estamos nesse sentido, no sentido onde a gente abre aqui, né? Ó, a reta que eu posso chamar de eixo X, tá ok? Aí o que é que eu tenho? Um lado do ângulo, o outro lado. O ângulo é esse todo aqui, né? Ó, que é o nosso ângulo rado, 180 graus. Esse aqui é o nosso ângulo de 90, né? Ó, perfeito? E daí eu posso continuar esticando, né? Ó, né? Ó, começando, tendo esse lado aí, levando para até aqui. Aí é o ângulo de 270. E completando a volta, o ângulo de 360 graus. O que nós queremos fazer aqui? A gente quer achar o valor do seno, cosseno e da tangente, né? Vamos começar nessa aula de hoje só com os senos. Vamos começar só com os senos. A gente vai achar dos principais ângulos, múltiplos de 30 graus, 45 graus e 60. Como é que é múltiplo? Eu vou pegar de 30 em 30, de 45 em 45 e de 60 em 60 em uma volta. Né? A gente sabe que a gente pode dar mais de uma volta, mas aí vai só coincidir, tá certo? Dependendo de onde você pare o que você está contando como ângulo. Tá certo? Então, vou pensar assim. Daqui até aqui 90, então, se eu conseguisse dividir em 3 partes iguais, suponha que eu consegui aqui dividir exatamente em 3 partes exatamente iguais. Aí eu vou ter o seguinte, que essa linha aqui, né, ó, é o que faz surgir o ângulo de 30 graus. Tá certo? Bom, esse aqui, ó, vai ser usado para tomar as medidas dos cossenos. E o eixo Y, que é o vertical, vai ser tomado para as medidas dos senos, que é isso que nós vamos fazer. Perfeito? Aí, por exemplo, né, como é que você vai tomar? Você verifica a extremidade do ângulo a partir do zero. Então, aqui, ó, exatamente aqui, é que é o nosso 30 graus. Perfeito? Aí, o que é que eu faço? Né? Como é que eu sei a medida do seno de 30? Aí eu trago aqui para o eixo dos senos, ó, paralelo ao eixo X, ó. Suponha que eu consegui desenhar essa linha pontilhada aqui, bem paralela ao eixo X, ó. Aí, ó, essa medida aqui, ó, como o raio é 1, né,
Aqui não está muito bem certinho, mas teria que dar na metade do 1. Então, aqui seria meio. Então, esse é o seno de 30, que é meio. Perfeito? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos achar o seno de todos os outros múltiplos de 30, né? Então, ó, eu continuando aqui a linha paralela, ó, aí eu encontro esse pedaço aqui, né? Ó. Assim como esse pedaço aqui é 30, esse pedaço assim, né? Ó, obtido dessa forma, aqui, né? Esse pedaço aqui também é 30 graus. Esse pedaço aqui, ó, também é 30 graus. Ora, se aqui é 180, aqui só pode ser 150 graus. Perfeito? Bom, aí mesma coisa. Vou descer aqui na vertical. Suponha que eu consegui descer aqui na vertical paralelo ao Y. E, de novo, paralelo aqui ao X. Tá certo? Aí, o que é que eu vou ter? Aí, novamente. Aí, que, como a abertura é a mesma, então aqui seria só seguindo ali do 30, né? Ó. Então, esse pedacinho aqui, ó, também é 30 graus. Porque foi obtido da mesma forma. Então, essa abertura aqui, ó, é essa, tá certo? Então, se aqui é 180, então aqui é 210 graus. Perfeito? Aí, ó, esse segmento aqui da origem até aqui é exatamente igual a esse. Só que aqui é o eixo Y. E no eixo Y aqui para baixo, essa medida é negativa. Então, aqui é menos meio. Perfeito? O comprimento é meio. Mas como é o eixo Y, aqui é menos meio, né? Aí, supondo que eu desenhei aqui paralelo direitinho, né? Aí eu tenho só o prosseguimento desta linha. Aí, novamente, esse ângulo aqui é 30 graus, né? Ó, tá certo? Aí, lembra que quando eu contar aqui para esse lado, é negativo. Então, 360 menos 30, aqui é o 330 graus. Ou, se você preferir, né? Você pode colocar também menos 30 graus, tanto faz. Tá certo? Né? Tanto faz, 330 ou menos 30 graus. Tá ok? Então, o que a gente ganha com isso? Ora, se para calcular, para achar o valor do seno, eu tenho que pegar a extremidade do ângulo, veja bem, aqui no 30, e levar para cá, isso acontece com qualquer ângulo, né? Aí eu vou aqui, ó, aí chego aqui no 150. Aí eu tenho que trazer para o eixo Y. Aí eu vejo aqui, ó, que é o mesmo valor do seno de 30. Então, o seno de 150 é como o seno de 30. Então, também vai dar meio, exatamente igual ao seno de 30, como a gente viu aí no gráfico, tá certo? Tá ok? O seno de 150 é como o seno de 30, tá? Ó, se a gente fosse completar aqui, ó, isso formaria um triângulo perfeito. Perdoe aqui, eu não consegui desenhar direitinho, mas é a falta de habilidade, né? Mas se eu conseguisse certinho, ó, esse tamanho aqui, ó, é igual a esse tamanho, por isso que também é 30, assim como esse tamanho aqui é o mesmo tamanho de antes, né, ó, que também é 30 graus. Por isso que 150, 210. Então, se essa abertura é a mesma, esse tamanho é o mesmo, só que aqui é meio positivo e aqui é meio negativo, né? Aí, posso calcular agora, ó, o seno de 210 graus. Qual vai ser a diferença? Ó, eu vou pegar aqui, ó, a extremidade, ó. Começa aqui, ó. Vou tá, até chegar no 210, tá aqui, ó. Aí eu vou na extremidade dele aqui. Aí eu pego a extremidade e trago para o eixo Y. Aí aqui no menos meio. Seno de 210, então é menos meio. Tá certo? E o próximo, que é o 330, a ideia é exatamente a mesma. Seno de 330 é igual a menos meio. Tá certo? Na verdade, assim, qualquer arco aqui, ó, no primeiro quadrante, né? Porque não sei se você lembra, na divisão X, Y e Z, aquele é o primeiro, aquele é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto quadrante. Perfeito? No primeiro quadrante, qualquer ângulo aqui, ó, como você vai trazer para a parte superior do eixo Y, os valores dos senos serão todos positivos. Então, no primeiro quadrante, os senos são todos positivos. Né? Mesma coisa no segundo quadrante, porque você vai fazer o que eu fiz com 150, trazer aqui para a parte superior do eixo Y. Então, também vai ser positivo. Tá ok? Já no terceiro quadrante, quando você trouxer para o eixo Y, é a parte inferior, né? A origem, né? Tá certo? Então, os resultados todos, de qualquer ângulo aqui, quando você for calcular o seu seno, todos os resultados serão negativos. Mesma coisa no quarto quadrante, todos os resultados serão negativos. Então, ó, ângulos do primeiro e do segundo quadrante.
os senos são todos positivos. Ângulos do terceiro e do quarto quadrante, os senos são todos negativos, como a gente viu aqui, tá certo? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo procedimento de antes, só que em vez de ser para o 30, vamos fazer para os 60 graus, tá certo? Deixa eu apagar aqui o excesso. Vamos apagar aqui o excesso, né? Agora não é mais 30. Agora o nosso ângulo vai ser 60. E vamos tomar os principais múltiplos de 60, né? Tá certo? Aí você vai ver que é a mesma coisa. Que o princípio será exatamente o mesmo. A forma de achar é a mesma. Eu vou pegar a extremidade do ângulo e levar exatamente para o eixo dos y, porque é lá que estão os senos. Tá certo? Então, vamos lá. Agora sim, agora vamos lá. Vamos voltar para a caneta. Agora 60. Bom, a gente falou que bem aqui era o 30, né? Ó. A gente dividiu em 3 partes iguais a 90, 30 a 30, então é de se esperar que aqui, ó, seja a extremidade do ângulo de 60 graus. Eu não vou fazer como o 30 que eu coloquei lá, né? Eu vou colocar só aqui dentro. Tá certo? Aí eu vou pegar todos os múltiplos possíveis dele, né? Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, passando aqui pela extremidade de 60, uma linha paralela ao eixo X. Aí, na outra extremidade, paralela ao Y. De novo, nessa extremidade, paralela ao X. Aí, novamente, ó, não saiu muito bom, né? Mas suponha que eu consegui fazer bem direitinho, né? E as linhas formaram, desculpe aí, um retângulo, né? Se eu tivesse pego exatamente direitinho, né, ó, esse pedacinho é igual a esse pedacinho, né? Porque como é paralela, então a abertura é a mesma. Aí trouxe aqui paralela, aí de novo, essa abertura é igual a essa anterior, que é igual a essa. Aí, ó, essas extremidades formam os seguintes ângulos, observe. Ó, daqui até aqui, né, ó, chegando aqui, ó, esse tamanho é 60, aqui é 180, esse tamanho é 60, então esse aqui é 120 graus. 60 aqui, deixa eu apagar aqui que eu não apaguei, só um minuto. Aí o 180 mais o 60, né, ó, vai dar 240. Então, o próximo ângulo que eu vou escrever, que é este aqui, né, ó, que é para o segmento aqui, ó, a linha daria certinho, retinho, né, ó, partindo aqui da origem, né, ó, dos ângulos, origem dos ângulos, porque a origem do sistema é aqui. Aqui é o lado que começa ao zero. Então, até aqui dá o 240 graus. Aí, novamente, aqui é 360. Esse tamanho é 60, eu vou contar para cá, então aqui só pode ser o 300. Que você pode colocar 300, ou se você preferir, menos 60 graus, como antes. Né? Assim como menos 60, mais 120 menos 120, menos 180, etc. Tá certo? Agora vamos ver os valores, tá? Então, ó, veja que aqui, ó, o seno vai ser positivo. Já aqui, ó, quando eu fiz aqui, ó, eu ter esse valor, esse comprimento é igual a esse, porque essa abertura eu estou pensando que é igual que essa, pensando não, tem que ser. Então, aqui vai ser o mesmo valor, só que simétrico, né? Então, não é o mesmo valor, é o simétrico. Como é o 60, é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, como está aqui, menos raiz de 3 sobre 2. O que vai acontecer? Seno de 60, trago para cá, raiz de 3 sobre 2, está aqui, ó, né? Aí o próximo. Seno de 120. 120 está bem aqui nesse outro lado, do lado esquerdo, né? Aí quando eu trouxer para o eixo y, vai ser igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí descendo aqui, ó. O comprimento é o mesmo, só que está do lado dos negativos. Então, seno
de 240 menos raiz de 3 sobre 2. E o do 300 também, igual ao de 240. Seno de 300 menos raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Né? Por quê? 60 e 120, primeiro e segundo quadrante. 240 e 300, terceiro e quarto quadrante. Né? Em módulo seria o mesmo valor, mas só muda o sinal, perfeito, pela posição onde eles estão. Tá ok? Aí a mesma coisa eu vou proceder para o 45, né? O procedimento para o 45 é exatamente o mesmo, né? Vou apagar aqui. Então, vou fazer o mesmo processo, tá certo? Vou fazer o mesmo processo. E o mesmo processo também ocorre para o cosseno, que a gente vai ver mais tarde. Só que, em vez de levar para o eixo Y, a gente leva para o eixo X. Mas o processo é exatamente o mesmo. Tá ok? Sempre formando os retângulos, né? Agora, o 45. 45 é o meio caminho entre o 0 e o 90. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui bem no meio. Vamos tentar, né? Então, a metade aqui, mais ou menos aqui assim, né? Não está perfeito, mas... Opa! Né? Aí eu já vou puxar esse outro daqui também, ó. A gente já sabe qual o esquema que vai acontecer, né? Então, aqui, ó, eu tenho que tirar uma linha paralela para achar o ângulo do outro lado. Assim como tenho que tirar uma linha paralela aqui para achar o ângulo aqui do outro lado, né? Tá certo? Aí daí... Tá certo? Pronto. Aqui a gente sabe que é o 45. 180, bom, esse tamanho também é 45, menos 45 é o 135. 180 mais 45, então aqui é o 225. Olha só, veja que é um pouquinho antes do local onde estava o 240, né? Tem que ser, né? Aí aqui, menos 45 para baixo, 315. Então aqui é o 315 graus. Ou, se você preferir, menos 45 graus, que dá na mesma, tá certo? Agora aqui. Bom, aqui é o raiz de 2 sobre 2, né? Porque quando eu vou levar para cá, esse ponto é o local onde vai estar o seno de 45. E eu já sei inicialmente que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vou repetir para o 135, né? Então, o seno de 135 é o mesmo, raiz de 2 sobre 2, né? Aí o próximo, mesma coisa, só que para baixo, né? Ó, o comprimento é o mesmo, mas para baixo, negativo. Então, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Assim como o de 315. O seno de 315 também é raiz de 2 sobre 2. No que é que isso te ajuda? No seguinte, imagina que você queira, por exemplo, alguém lhe pede assim, qual é o seno de 1920, por exemplo. Você vê qual a importância disso. Aí você faz o que a gente viu na aula passada. Você pega 120 e divide por 360. 120 não, 1920, né? Desculpe. E divide por 360. Para saber quantas voltas vai dar e onde vai parar quando você fizer as voltas. Né? Aí vai dar o quê? Vai dar 6, 36, 18 passa. Então, 5, acho que 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 6, 30. Vai 3, 15, 18. Aí 0. Aí 12 por 3, 9. 0, 0. Então, após 5 voltas, vai parar aqui no 90 graus. Ah, professor, mas a gente não viu ainda do 90, só viu dos outros. Bom, mas se tivesse dado um outro valor aqui, ó, por exemplo, vou aumentar aqui
para 950. Aí 950. Aí aqui eu aumentei 30, vai dar 120, né? Ó, então vai dar 120. Perfeito? Aí 120 graus. Então, ó, qual é a sua conclusão? Que o seno de 1950 é como o seno de 120. Seno de 120. Por quê? Porque você vai dar 5 voltas, né? Ó, vai dar 5 voltas aqui, que vai dar. Rapaz, tá errado isso, me perdoe. Me perdoe que tá tudo errado. Deixa eu apagar aqui melhor. Olha só, foi só um equívoco aqui, vamos arrumar. Não é 120. Vamos arrumar. (1920), né? Na verdade, eu fiz a conta errada, né? Então vamos lá fazer direito. A divisão ficou errada. Então vamos lá. É 1920 dividido por 360. Então dá 5. Não é nada. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, 3, 18. Então dá 120. Já daria 120 no início, né? Pronto. É certo? Então isso aqui é como o seno de 120. Por quê? Porque você deu 5 voltas, 1, 2, 3, aí 1.800. Aí para dar 1920, aí 90 mais 30, então parou bem aqui no 120. Tá certo? Aí o 120 a gente já sabe, né? A gente já viu que é como 60. É seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Aí é para isso que serve, né? Então isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Então o seno de 1920 também é raiz de 3 sobre 2. Então é assim que você usa esse conhecimento. Tá ok? Para achar o seno de qualquer ângulo, tá? Desses notáveis, né? Claro. Vamos apagar e vamos prosseguir. Tá certo? Então é dessa forma. Aí vamos lá. Nosso objetivo aqui é fazer o gráfico, né? Aí, para fazer o gráfico, temos um problema. A gente foi capaz de achar alguns daqui, né? Mas e o do 0, o do 90, o do 180, o do 270, o do 360? Aí, vamos lá. Quem é o seno de 0? Quem é o seno de 0? Vamos lá. O 0 é aqui. Então, eu levo lá para o eixo dos senos. Aqui, ó. Mas aqui é a origem, é o 0. Então, não tem comprimento nenhum, é o 0. O seno de 0 é 0. E não é só esse, não. Ó. Se você fosse achar o seno de 180, que eu já vou escrever aqui, aí você está aqui no ângulo 180. Então, tem que levar para o eixo Y. E quando você trouxer aqui para o eixo Y, vai dar aqui de novo na origem, né? Ó. De novo, vai dar no 0. Então, o seno de 0 e o seno de 180 é 0. E não só é só esse, não, né? Ó. Temos mais um. O seno de 360, que coincide com o 0, também é 0, né? Claro. Perfeito? Porque está no mesmo local que está o 0 graus. Tá? Agora, o de 90. Bom, eu tenho que pegar... Aqui está a abertura. Eu abri o ângulo aqui e o ângulo parou aqui. Mas eu teria que levar para o eixo Y. Olha, mas já está no eixo Y. A gente sabe que esse comprimento daqui até aqui é o raio. Então, o seno de 90 coincide com o raio do ciclo trigonométrico, que é 1. Perfeito? Aí... desculpa. 1. Aí o outro. E o seno de 270 também coincide com o raio, mas está do lado dos negativos, né? Então, é menos 1. Perfeito? Então, eu já sei o seno de 0, o seno de 180, 360, 90, 270, então já sei de todos, né? Dos que eu vou colocar no gráfico. Então, eu já posso colocar no gráfico. Aí, acima disso, é só completar as voltas. Eu quero o seno de 1.800, só que 1.800 é aqui de novo. Então, é 0, porque é como 360, ou como 0, ou como 180. Se eu quisesse, por exemplo, de 450, aí 450, ó, 360 mais 90 é 450. Então, parou aqui. Então, é como seno de 90. Então, o seno de 450 também seria 1. Perfeito? E é assim que a gente obtém os ângulos, os valores do seno de ângulos maiores que 360, né? Como a gente viu antes. Perfeito? Então, vamos à tabelinha com os valores, tá certo? Para várias voltas, inclusive. Vamos primeiro pegar na primeira volta, de 0 até 2π. E no gráfico a gente não coloca em graus, a gente coloca em radianos. Não esqueça que aqui é o 0 graus, aqui é o 90 graus, aqui é o 180,
Aqui o 270 e aqui o 360. A gente já viu que o seno de 0 é 0, viu que o seno de 90 é 1, viu que o seno de 180 é 0 de novo, viu que o seno de 3π sobre 2 é menos 1, que é de 270, e viu que de 2π ou 360 também é 0. Agora vamos passar. Mais 90. Mais 90 seria 450. Então, seria 2π mais π sobre 2, né? Então, seria 2π mais π sobre 2, que é o 90, né? Então, isso daria 4, 5π sobre 2. Ou 5 vezes 90, né? 450, pronto. 6 vezes 90. Aí é 1 de novo. Lembra que eu falei que o 450 coincide com o de 90? Perfeito? Porque o 450 está aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Aqui está o 0, que é o 0 radianos. Aqui é a mesma coisa que o π sobre 2. Aqui, a mesma coisa que o π. Aqui, a mesma coisa que o 3π sobre 2. E aqui, a mesma coisa que o 2π. Aí, se a gente passasse, ó, 2π, aí mais π, aqui voltaria a ser o 3π, né? Aqui vai ser 4π e assim por diante, tá certo? Assim como aqui, ó, de 90 em 90. 1 vezes 90, 2 vezes 90, 3 vezes 90, ó, 3π sobre 2, 4 vezes 90, 4π sobre 2, que é 2π, aí 5π sobre 2, 5 vezes 90, que é o 450. Tá certo? Aí 6 vezes 90, o 3π. 7 vezes 90, então é 7. Π sobre 2 também é aqui. Aí 8π sobre 2, que é o 4π, e assim por diante. Mas podia também ir para o lado dos negativos, tá certo? Aí, ó. Aqui seria o menos π. Então, o seno de menos π seria menos 1. Perfeito? Então, vamos continuar. De 3π volta a ser 0, porque coincide com 180. O de 7π sobre 2 é como 270, então vai ser menos 1. Sempre que está no eixo y, né? E aqui do 360, ou do 720, que é o 4π, 0. Vindo para os negativos, ó, o primeiro é menos 1, que é o menos π sobre 2. Lembra? Aqui é menos 90. Aí, menos 180, 0 de novo. Menos 180, menos 270, que é o menos... Né? Aqui é a mesma coisa, aqui também coincide, né? Aqui também coincide com o menos 3π sobre 2. Então, vai dar 1. Menos 3π sobre 2 é 1. E o menos 2π volta a ser 0. Tá certo? Próximo passo, pegar esses valores e colocar no gráfico para desenhar o seno. Então, o gráfico do seno. Como eu disse, ó, no gráfico só vão os valores em radianos, tá certo? Olha aí, coloquei todos vários, né? Coloquei de menos 2π até 4π, tá certo? De 0 até 2π é uma volta, que a gente já viu. Né? Então, de 0 até 2π é a primeira volta. Vamos ver o que acontece. A imagem do π sobre 2 é 1, né? Ó. Do 0 é 0, já está aqui, né? Ó. A imagem do 0 é 0. Do π volta a ser 0 de novo. Então, do π sobre 2, 1. Do π volta a ser 0. Do 3π sobre 2, ó, menos 1, né? Ó. 3π sobre 2 aqui embaixo, ó, menos 1. E do 2π volta a ser 0. Tá certo? Então, com esses valores, esses 5 valores, eu criei a linha básica da função seno. Aí, ó, veja que a partir daí os valores se repetem. Então, o que vai acontecer? O gráfico vai repetir. 5π sobre 2, 1. De 3π vai ser 0. Tá certo? Aí só repetir, ó, né? Do mesmo tamanho. Aí eu repito do mesmo tamanho para o outro lado também, né? Na verdade, isso não para. Isso eu vou repetir o mesmo desenho infinitamente, né? Ó, aqui, ó, teria que continuar, né? Perfeito? Aí tá aqui, olha só. Do menos π sobre 2 menos 1 e tal. Aí, ó, até aqui, ó, né? Mas isso não para, isso continua, né? Como eu acabei de falar. Tá certo? Ó? Mas a parte básica do gráfico é essa daqui, ó, do 0 até o 2π. Né? Veja que como não há nenhuma restrição para o cálculo do seno, então o domínio é todos reais. Certo? E que é a imagem? A imagem é só essa faixa aqui, ó, que vai do menos 1 a 1.
Tem seno, valor de seno maior que 1, menor que menos 1? Não tem. Todos os valores do seno ficam entre 1. Perfeito? Então, a imagem são todos os valores do y entre menos 1 e 1. Ok? E esse é o gráfico básico, né? Esse gráfico básico, veja que ele repete, tá certo? Isso aqui, ó, essa forma aqui, que é chamada de senoide, tá certo? Ela repete a cada 2π, ó, de 0 a 2π, aí de novo, ó, de 0 a 4π, aqui para a esquerda, de 0 até menos 2π. Então, a cada 2π unidades, esse desenho se repete. Então, a gente fala que esse é o período da função. O que é o período? O tempo, né? Se o x fosse o tempo que ela leva para completar um ramo da senoide. Tá certo? Então, o período é 2π. Tá ok? Em geral, né? Em geral, a forma geral do seno é essa aqui, ó. É A mais B seno de AX. Esses A maiúsculo e A minúsculo, B maiúsculo e B minúsculo são constantes, variável é só o X. Quando a gente desenhou esse gráfico aqui, que foi o gráfico da função f de x igual a seno de x, o que a gente está supondo para essa forma geral? A gente está falando que, para esse caso, o A é 0, o A grande, o B é 1, né, que é o coeficiente do seno, o Azinho também é 1, e o B grande aí, ó, e o Bzinho é 0 também, porque não tem nada somando aqui, né? Então, para este caso aqui, especificamente, a gente está pensando que esse A grande, esse B grande, esse Azinho e esse Bzinho são esses valores. Por isso que deu esse gráfico. Mas o que isso tem a ver com o gráfico? Tudo. Isso pode mudar tudo no gráfico. Tá certo? Por exemplo, se o A for maior que 1, o tempo, né? Se eu pensar que o x é tempo, o tempo que leva para esse gráfico aqui se formar é menor. O tempo diminui. Tá certo? O tempo diminui. Tá certo? Aí eu vou fazer mais pedaços iguais em menos tempo, né? Então, se o A for maior que 1, tá certo? Se o A for menor que 1, é maior que 1, é mais também maior que 1. Agora, se ele ficar entre 0 e 1, aí, em vez de o tempo aumentar, aí o tempo diminuir, o tempo vai aumentar, vai demorar mais para completar o gráfico, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Tá certo? Mas vamos já ver isso com detalhe na próxima imagem. Vamos lá. Então, vamos para a próxima imagem. Certo? Olha só, como eu disse, ó, o caso geral. Então, vamos lá. Vamos ver o caso que a gente acabou de fazer, que é a base principal. Ó. Vou colocar aqui só um ramo da senoide. Então, ó, para esse gráfico, foi aquela nossa função que nós acabamos de desenhar, que é o seno de x, perfeito? Tá ok? Olha aí. Aí vamos seguir. Veja que o que eu fiz? Eu desloquei. Ó. Se você está vendo, olha só, onde estava o 0 foi para o menos 2. Onde estava o π sobre 2 no 1, foi para o menos 1. Onde estava o π, que era aqui no 0, ó, foi para o menos 2 de novo. Ó. Todos os valores que eram 0, o 0, o π e o 2π, tiveram como imagem o menos 2. É como se eu tivesse somado a cada valor menos 2, tá certo? Então, ó, é como se eu tivesse pego os valores do seno original e somado menos 2 neles, né? Ó. Então, a ideia seria a seguinte: eu continuo com B igual a 1, com A igual a 1, com esse B igual a 0, mas eu falei que esse A é menos 2, porque eu somei duas unidades negativas a cada valor do seno. Então, o gráfico desceu, ó, esse amarelo. Tá ok? A mesma coisa eu vou fazer ainda com essa função, só que eu vou levar, em vez de para baixo, vou levar para cima. Ó. Então, veja que, como eu subi uma unidade, eu somei a todos os valores do seno do original uma unidade. Então, agora, em vez de aparecer menos 2, vai aparecer mais 1. Então, o nosso A aqui, ó, seria igual a 1, esse A maiúsculo. Perfeito? Mas ainda é a base. O período continuou o mesmo. Ó. O gráfico levou de 0 a 2π para ser construído. Tá certo? Vamos lá. Vamos para a próxima ideia. Ó, na próxima ideia, o período continuou o mesmo. Mas, olha, a altura da senoide mudou. Ó.
foi para 2 unidades. Onde deveria ser 1, foi para 2. Então, é como se eu tivesse multiplicado todos os valores do seno por 2. Onde é 0, não mudou, né? Mas todos os outros viraram o dobro, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz esse A ser 0 e o B eu chamei de 2. Então, ficou 2 seno de x, tá certo? O dobro do inicial. Então, ó, o A é 0, o B não é mais 1, agora é 2, o A continua 1 e esse outro Bzinho continua. Perfeito? Então, só repetindo, o A faz o gráfico subir ou descer. Ao multiplicar por B, você faz o gráfico aumentar a crista, né? A crista aqui da onda, ou encolher. Como foi 2, ela dobrou de altura, né? Tá certo? Essa altura aqui, ó, da onda se chama amplitude. Ela dobrou a amplitude. Ela foi até o 2. Mas podia diminuir, ela podia ter ido aqui até a metade, assim, ó. Ela podia ter ido até a metade. Aí é como se eu tivesse feito B igual a meio, tá certo? Então, fazendo B igual a meio, então, em vez de esticar, a onda vai encolher. Perfeito? Em vez da onda esticar, ela encolheria se eu dissesse que o B era meio. Tá? Então, vamos para o próximo. Agora, veja bem, que para a onda se completar, demorou muito, né? Demorou muito, né? Se eu pensar que o x é o tempo, demorou muito. Aí, lembra do que eu disse antes? Isso acontece se você pegar esse azinho, ó, e fizer um número entre 0 e 1, né? Ó. Como dobrou de tamanho, então, você colocou dividindo por 2. Então, você chamou o a de meio. Perfeito? Olha só. Então, ficou x sobre 2, ó. Então, o a é meio aqui, né? Ó. Os coeficientes aqui fora, ó, o a continuou 0, o b continuou 1, né? Esse bzinho continuou 0 e esse azinho aqui, ó, você mudou o valor dele e chamou de meio, né? Ó. Tá certo? É por isso que o gráfico demorou a acontecer. Se em vez de meio você falasse seno de 2x, aí o gráfico ia ficar muito mais rápido, ia ficar 2 vezes mais veloz. Aí ia acontecer assim, ó. Aí o gráfico ia se formar, ó, na metade do tempo. Tá certo? Então, quando o número que multiplica aqui é inteiro, o período fica dividido sempre por ele, né? A ideia é a seguinte, o período é sempre 2π sobre A. Se o A for 2, então, ó, o período diminui pela metade, ó. Então, se o A é 2, vai dar π, ó. Até o π, o gráfico se completou aqui, ó, do meu desenhozinho, do meio. Como aqui nesse outro caso, o A é igual a meio, então o que você vai ter? Você vai ter 2π dividido pelo A, que é meio. Aí esse 2, ó, repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, o período vai ser 4π. Então, o gráfico vai até 4π para se complementar uma única vez só, a linha verde. Perfeito? Como você está vendo, a ideia é bastante simples, não tem nada assim que seja muito complicado. Agora, o que é que vai acontecer? Tá certo? O que é que vai acontecer? Ó, foi deslocado o gráfico, né? Deixa eu repetir, ó. O gráfico original foi deslocado 90 graus para a direita. Se fosse positivo, andava para a esquerda, né? Então, você andou 90 graus com o gráfico para a direita. Menos π sobre 2. Certo? Então, é isso que ocorre com esses valores aqui do formato geral. A ideia é simples, né? Isso você vai ver, essa parte de demora, do tempo de ocorrer a onda e tudo, você vai ver nas matérias técnicas, que é usado muito isso, seno e cosseno, né? Quando você estiver fazendo circuito elétrico, circuitos eletrônicos, estudando eletricidade. Então, isso vai aparecer lá o tempo todo, tá? Tá certo? Então, é por isso que você tem que entender o significado do que acontece com a onda conforme você muda esses valores. Porque você vai estudar isso, vai ver isso de novo, quando estiver estudando o circuito elétrico. Então, quando você chega lá, você já tem que ter uma base do que acontece. Então, é isso que tem para falar sobre o seno, tá ok? Então, na próxima, nós vamos falar sobre o cosseno.